Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Podemos assentar. Louvado seja o nosso Deus poderoso, né, irmãos, que tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. Por isso nós estamos felizes, estamos alegres com tudo, né, que o Senhor ele tem realizado em nossas vidas. Tem sido dias difíceis, mas o Senhor ele tem nos ajudado em todos os momentos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 14, né, um versículo muito conhecido da igreja, mas que todos os dias, né, nós precisamos fazer menção dele para as nossas vidas, né, para as nossas próprias vidas. 2 Crônicas, Deus abençoe, irmão. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, e se converter dos seus maus caminhos, então o nosso Deus é aquele que ouve do alto céu. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Glória a Deus, que o nosso Deus é aquele que ouve, né, todas as coisas, conhece as nossas vidas, conhece a trajetória, né, da nossa vida, do nosso ser. Eu fico feliz, irmãos, porque o Senhor ele está verdadeiramente falando nos corações de cada um dos irmãos por esses dias, através da palavra dele. Então, louvado seja o Senhor. Vamos lá? Amém? Pecado, transgressão e iniquidade. Aqui, quando nós olhamos, né, para estas palavras, nós podemos achar que é a mesma coisa e que tem a mesma dimensão. Mas quando nós paramos para estudar e nós fazemos um estudo um pouco mais profundo, nós vamos entender que cada uma dessas palavras tem um significado em particular. Então, fazendo uma análise profunda, né, dessas três dimensões, conforme o banner, né, que eu mandei ali no grupo da igreja, do mal moral na Escritura Sagrada. Aquilo que nós vemos dentro da Bíblia, quando nós olhamos alguns personagens da Bíblia, e nós vemos que alguns deles erraram, passaram por momentos difíceis, mas que receberam o perdão do nosso Deus Todo-Poderoso. E o que essas palavras, né, elas revelam sobre a condição humana diante do nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que é santo. Porque a palavra de Deus, irmãos, nós olhamos para ela e nós temos que todos os dias buscarmos ser santos. Nós conseguiremos nos santificar sozinhos, irmãos? Não, né? Longe de nós acharmos que nós conseguimos sozinho, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que fala em nosso coração e que nos move a nós nos santificarmos a cada dia. Então nós precisamos buscar essa santificação todos os dias. Então eu coloquei aqui referente a este assunto, sobre nós termos discernimento na palavra de Deus, porque quando nós temos discernimento, nós entendemos a obra de Cristo, nós entendemos que quando acontece, né, um arrependimento genuíno, algo acontece, e isso, irmãos, cabe a quem fazer? A igreja do Senhor como discípula, a igreja que está aqui como discípula de Cristo e para discipular, porque é isso
que cada igreja, ela deve fazer. Ela deve entender que ela está debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso e que nós precisamos ouvir a voz de Deus, aprender a palavra do Senhor e estar sempre discipulando, sempre aprendendo e discipulando a igreja do Senhor. Então as Escrituras, ela não usa, o termo pecado, transgressão e iniquidade como meras repetições poéticas. Elas não estão aqui para fazer uma poesia, mas cada palavra dessa, ela vem carregada de nuances espirituais e distintos, irmãos, não conectadas, mas distintas. Então, revelando o aspecto diferente de cada condição, do homem, cada condição do ser humano diante do Deus Todo-Poderoso. Então, quando falamos sobre discernimento, nós temos que entender essas diferenças, E essas diferenças, elas são profundas e elas estão onde? Dentro do coração do homem. Então, por isso que nós precisamos entender como, nós podemos chegar na conclusão se nós estamos praticando o pecado, se nós estamos praticando uma transgressão, ou se nós estamos já num evento, maior do que essas duas, praticando a iniquidade. Então nós precisamos aprender, nós precisamos entender qual é a gravidade de cada um desses atos na vida do cristão, porque nós estamos aqui caminhando para irmos para o céu, amém? Nós estamos aqui para caminharmos para o céu, estamos aprendendo, estamos focados na palavra, porque esta palavra é que molda e muda os nossos corações. Então, quando nós falamos sobre a obra de Jesus, nós vemos que fica muito claro que Jesus, ele lida sobre essas três dimensões, ou esses três maus moral. Jesus, ele age de que forma? De uma forma completa. Ele trata tudo isso na vida do homem, a partir do momento em que o homem se converte verdadeiramente a ele, a partir do momento em que o homem se arrepende dos seus pecados, se arrepende das suas transgressões, se arrepende das suas iniquidades. A partir deste momento, nós vemos o que? O agir de Deus na vida desse homem ou dessa mulher que está praticando tais atos. Então nós precisamos fazer o quê? Nos arrependermos. Nós precisamos ter um arrependimento genuíno da forma em que nós estivermos. Porque muitos de nós, irmãos, às vezes, nós estamos cometendo erros, nós estamos com uma vida no pecado, e isso já se tornou tão normal, que nós estamos já no grau de iniquidade. Sabe por quê? Porque nada mais nós achamos que nos afeta. Porque nós já concordamos com o pecado, nós já concordamos com a transgressão, e nós já estamos praticando a iniquidade, nós já estamos no ápice de uma vida pecaminosa, e muitas vezes nós não compreendemos isso, e muitas vezes nós vivemos uma vida dentro do nosso lar de destruição. Às vezes nós vivemos uma vida no nosso trabalho de fadiga, de medo, uma vida onde a nossa vida na sociedade, a sociedade que eu digo, os homens lá fora não podem olhar em nós, porque conhece o nosso caráter, e sabe quem nós somos. Por mais que nós nos vestimos com uma roupagem, de cristão, quando eu falo vestir da roupagem, irmão, não estou falando de roupa, eu estou falando vestir, caráter de cristão, mas nós colocamos uma Bíblia debaixo do braço, mas o que vai falar sobre o nosso caráter, irmãos, é a forma que nós tratamos o pecado, é a forma que nós tratamos as iniquidades da vida. Então nós precisamos entender, compreender isso.
E a igreja do Senhor, irmãos, é justamente o lugar onde nós nos encontramos, é o lugar onde nós estamos aqui diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, para Ele usar homens falhos, para poder falar ao nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus mude o nosso ser. Não é o homem que vai mudar, mas é o Espírito Santo de Deus que vai mudar o tracejar do homem, a nova vida do homem, o novo caminhar do homem e da mulher. Então nós precisamos saber que quando nós estamos na casa de Deus, a palavra vai ser ministrada, esta palavra vai vir de encontro e ela vai mudar as nossas vidas. Amém, irmãos? Porque é a palavra que muda o nosso ser, a trajetória que muitas vezes nós estamos vivendo, né? Pecado. Vamos lá. Errar o alvo, amartia. Quer dizer literalmente, irmãos, errar o alvo. Nós estamos indo em uma direção, mas de repente nós achamos que ir por outro caminho talvez é melhor para nós. E ali está o lugar onde nós podemos cair no erro. O alvo é a glória de Deus. Viver em perfeita conformidade com a vontade do Senhor. Viver em perfeito contato com Deus Todo-Poderoso. É o que nós precisamos fazer. Então pecar é não alcançar, né, o padrão ao qual a palavra de Deus ela pede para que nós sigamos. Então que nós, né, possamos ver aqui que esta palavra, né, ou esse padrão aqui, ó, olha só, não pecar é não alcançar esse padrão, seja por ignorância, fraqueza ou até mesmo por rebelião. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3. E o versículo de número 23, está escrito assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, então não tem mais condição para nós? Tem, existe uma condição, é nós arrependermos do nosso pecado. É nós confessarmos o nosso pecado, é nós deixarmos o pecado e nós vamos alcançar o quê? O que nós vamos alcançar? Misericórdia. E é isso que o Senhor Ele tem para mim e para você. É isso que o Senhor Ele tem para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Tiago, capítulo de número 4, verso 17, diz que pecado não é apenas fazer o mal, mas é também deixar de fazer o bem que se sabe fazer. Então, irmãos, pecar, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, irmãos, nós achamos, até eu estava conversando esses dias agora, sobre a questão da libertação. Quando nós falamos sobre libertação, as pessoas acham, até nós falamos no domingo sobre isso aqui na escola bíblica, a pessoa acha que quando falamos de libertação é apenas de demônios. Irmãos, quando falamos de libertação é uma gama de coisas que nós precisamos ser libertos para a glória de Deus. E nós precisamos até mesmo deixar de fazer o quê? O mal para as pessoas. Porque muitas vezes nós praticamos o mal. Nós sabemos, irmãos, fazer o bem. E muitas vezes nós não fazemos o bem. Então o sinônimo de não fazer o bem é o quê? É nós deixarmos como está. Pecado de omissão. O Laércio que sempre falava sobre essa questão do pecado, o pecado de omissão. Nós sermos omissos quanto a não fazer o bem. Então nós precisamos nos atentar a isso. E a igreja do Senhor, ela tem essa responsabilidade, irmãos,
de ajudar a todos dentro da igreja para fazer esse bem. Através do quê? Dos ensinos da palavra do Senhor. Porque não é apenas nós virmos a um culto, mas é nós virmos ao culto e nós ouvirmos e darmos ouvidos àquilo que está sendo pregado. E praticar, irmãos, para a glória de Deus. Nós não praticamos para que o homem fique feliz, nós praticamos para que Deus sinta-se feliz com o nosso agir, aleluia, com o nosso caminhar na presença dEle. Quando nós olhamos, irmãos, quando falamos de pecado, nós olhamos para Davi, né? Está aí nesse segundo quadro, Davi e Betseba. Ao cobiçar e abusar do seu poder, Davi, ele se afasta radicalmente da vontade de Deus. Fazendo o quê? Errando o alvo. Errando o alvo de um rei justo, ao qual ele deveria ser. Entende, irmãos? Davi, ele tinha tudo para ser o rei exemplo, um rei sem mancha, um rei sem sementes plantadas, sementes ruins plantadas, mas ele decidiu mandar o exército para a guerra, e ele decidiu ficar no seu palácio, como está registrado em 2 Samuel 11. Ele fica, e ele comete o ato do adultério. E não só comete o ato de adultério, mas os irmãos conhecem a história, ele também comete o quê? Um homicídio. Então ele pecou. Davi, ele errou o alvo. Davi, ele não mediu as consequências, mas, como eu disse que quando nós nos arrependemos, não foi isso que eu falei? Sobre o arrependimento genuíno, o que acontece? O que nós vemos nos Salmos de número 51. Nós vemos um homem, no verso 1, Salmos não tem versículo, irmão, é verso. Porque é louvor. Olha só, o verso de número 1 do capítulo 51, diz assim, olha: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então Davi, ele se prostra diante de Deus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua transgressão. Davi, ele sabia que era pecado, mas ele foi e cometeu aquele ato, ele cometeu uma transgressão. Pedro, ao negar Jesus, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E o que aconteceu com Pedro? Lá em Mateus capítulo de número 26 e versículo 75. Após Pedro ter negado Jesus por 3 vezes. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 75. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Quando o galo cantou, olha só, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Porque Pedro reconheceu o seu pecado. Porque Davi se prostrou no Salmo 51, como nós vimos, e ele clamou por misericórdia, porque ele reconheceu o seu pecado. E agora no Novo Testamento, um outro homem que estava com Jesus, andou com Jesus, viu todos os milagres de Jesus, era um homem que
não queria se afastar de Jesus de maneira nenhuma. Foi um homem que pegou uma espada e cortou a orelha do soldado que estava ali para prender Jesus. Era um homem que quem olhasse, falava: esse aí é um obreiro para toda obra. Mas ele errou, ele pecou. Mas, irmãos, não são os nossos pecados que vai justificar quem nós somos. O que vai justificar quem nós somos é a nossa forma de arrepender dos nossos pecados. É isso que vai dizer quem nós somos. O reconhecer. Davi reconheceu, Pedro reconheceu. E quando nós olhamos lá em João 21, o que Jesus fez com João? Com Pedro? Ele amou a Pedro. E ele trouxe a Pedro e falou: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Então, uma condição e não apenas um ato. O crente ainda luta. Davi, ele confessou os pecados. Ele disse para Deus o que estava acontecendo com ele. O problema não é só o que se faz ou o que Davi fez, mas o que é sem a graça de Deus. Nós, sem a graça de Deus, irmãos, nós não somos nada. Nós precisamos reconhecer essa graça. Olha só que Pedro, mesmo ele regenerado, ele andava com Jesus, ele ainda lutava com seus medos, ele lutava contra a hipocrisia, ele lutava contra a sua impulsividade. E quem não, irmãos? Quem não? Quem aqui não é impulsivo? Quem aqui não luta todos os dias para não pecar? Quem não? Nós, muitas vezes, irmãos, nós temos essa impulsividade. E a impulsividade, irmãos, é pecado. Mas nós precisamos lutar. Mas nós vamos lutar sozinhos? Não, irmãos. Nós lutamos com as armas que o Senhor tem nos dado. Nós lutamos, irmãos, através da palavra do Senhor. Então é isso que nós precisamos fazer. Lutar. Permanecer, aleluia, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Vamos lá em Gálatas, capítulo de número 2. O versículo de número 11 ao 14, a palavra do Senhor nos diz assim: olha, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também, eles dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pelas suas dissimulações. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Muitas vezes nós achamos, irmãos, que nós não erramos. Nós batemos no peito e julgamos. Não é assim que muitos homens fazem?
julgam os outros. Mas aqui, Paulo, ele mostra claramente que um homem mesmo regenerado, ele corre o risco de errar. E ele corre o risco de levar outros com ele, porque diz que Barnabé estava agindo como Pedro. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara para nós. E nos últimos dias, irmãos, nós precisamos tomar ainda mais cuidado. Porque o advento da internet, irmãos, está acabando com famílias. O advento da internet está acabando com ministérios. O advento da internet está acabando com a espiritualidade de homens e mulheres. Onde pessoas machucadas abrem as suas redes sociais e começam a difamar outros homens. Começam a difamar pastores. Começam a difamar igrejas. E sabe o que é isso, irmãos? São homens machucados que não aprenderam a pedir perdão ao Senhor. São homens machucados que não voltam onde caíram para poder pedir perdão para os outros homens. Homens que estão com os corações endurecidos. Aí vocês veem eles somente abrirem a internet, abrirem os seus canais para poder ficar falando de outros homens, falando ou denegrindo a imagem de vários pastores e de várias denominações. Ou será que é só eu que vejo isso? É isso que está acontecendo, irmãos. E sabe o que está acontecendo? Muitos dentro da casa de Deus estão dando ouvido a esses homens machucados, feridos, que precisam do perdão de Deus, e que precisam liberar o perdão, irmãos. Vocês veem, e você consegue entender que são homens machucados. Eu estava conversando sobre isso com a Silvinha ontem, porque eles falam com ira. Você não vê eles falando com amor, eles falam com ira. E nós precisamos, irmãos, entender que todos nós estamos suscetíveis a erro. Mas o que cabe a nós? Fazer como Pedro fez, chegar ali em Jesus, arrepender-se do seu erro. Fazer como Davi fez, chegar diante de Deus e arrepender do seu erro. É isso que os homens precisam fazer. Escravidão e libertação. O pecado como poder, ele busca escravizar o homem, irmãos. E é isso que nós estamos vendo. Muitos homens e mulheres escravos do pecado, escravos daquilo que, das suas feridas do passado. E aí vem a questão, nós precisamos ser libertos disso, irmãos, em nome de Jesus. Nós precisamos buscar ao nosso Deus Todo-Poderoso para ficarmos livres disso. Então, em Cristo, irmãos, nós recebemos a libertação. E nós recebemos uma nova natureza em Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o Senhor. Então nós precisamos, nesses últimos dias, viver essa batalha contínua, porque a nossa vitória, ela virá no final, amém, irmãos? A minha vitória e a sua vitória, ela vem no final, irmãos. O que nós precisamos fazer é reconhecer que todos nós podemos errar, e quando nós errarmos, irmãos, nós sabermos onde nós buscamos, aleluia, a misericórdia e o perdão, louvado seja o Senhor. Nós falamos sobre a herança de Adão. Olha só, após a queda, toda a humanidade, ela herda a natureza inclinada ao mal, inclinada à corrupção interior, que se torna o quê? Que se torna propensa a todos os homens, para que eles possam errar o alvo. Isso é, irmãos, o pecado, que está aí, e que está desde Adão. E nós sabemos que o nosso Deus é aquele que pode nos libertar. Olha só o que diz aqui, no Salmo 51, o verso de número 5. 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Então Davi, ele reconhece, irmãos, que ele nasceu no pecado. Mas ele queria permanecer no pecado? Não. Nós também nascemos no pecado. Mas um dia, eu e você, aleluia, nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nós somos libertos para a glória do nome santo do Senhor, de todos os nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Paulo, ele escreve esse poder como algo que habita em nós, travando guerra contra a lei de Deus. E é isso, irmãos, é uma guerra todos os dias. Nós travamos esta guerra todos os dias. Todos os dias nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que lutar para termos uma vida de santidade na presença do Senhor. Buscando o Espírito Santo de Deus todos os dias para nós termos essa santificação. Continuando ainda sobre o pecado. Um golpe no relacionamento com Deus. Olha só, todo pecado, ainda que pareça pequeno aos olhos humanos, é primeiro um ato contra Deus. Por menor que sejam os nossos erros, por menor que sejam os nossos pecados, nós temos que entender que isso é um ato contra Deus. E quando nós reconhecemos, nós alcançamos misericórdia, como nós já falamos aqui de Davi. E ele diz, né, contra ti, somente contra ti, pequei. No verso 4 aí, voltando um pouquinho, ele reconhece que o pecado que ele havia cometido, era um pecado, primeiramente, contra o Deus Todo-Poderoso. O Deus que o levantou como rei, o Deus que o ungiu como rei. E agora Davi, ele peca, mas ele reconhece esse pecado. O pecado, irmãos, a partir do momento em que nós praticamos, se nós não pedimos ou clamarmos a misericórdia do Senhor, isso pode acontecer o quê? Isso pode fazer com que nós venhamos romper a nossa comunhão com Deus. É um perigo muito grande. Nós nos afastarmos, né, daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Então, o pecado, ele quebra, ele tira essa comunhão. O pecado, ele entristece o Espírito Santo. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, versículo de número... Vamos lá? 4:30, Efésios 4:30 diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Eu e você fomos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Então que nós não venhamos criar essa distância entre nós e Deus através do pecado, mas que nós possamos reconhecer todos os dias as nossas falhas, ainda que não anule a salvação do verdadeiro crente, porque se nós, irmãos, se nós que somos crentes, nós pecamos, mas nós reconhecemos o nosso erro, nós estaremos o quê? Sempre ligado no corpo. Agora, se nós pecarmos e continuarmos pecando, cometendo transgressões e cometendo iniquidades, nós podemos ter certeza, irmãos, que o inferno é logo ali. E o diabo vai cirandar com essa vida. E é o que acontece, irmãos, infelizmente. No final aqui, vocês vão ver algo muito interessante sobre isso. Sobre essa dimensão do pecado, transgressão e iniquidade. É algo, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos cauterizando no pecado, nós vamos nos cauterizando nas transgressões,
que daqui a pouquinho nós deixamos de reconhecer que tudo que nós cometemos como falha, nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós vamos chegar lá. Então, Davi, ele peca, mas ele se arrepende. Então, o pecado, ele fere as pessoas, mas, em última instância, ele é reconhecido, né? Davi, ele foi reconhecido que ele pecou contra Deus, que ele pecou, né, contra o Senhor Todo-Poderoso. Então, houve aqui o quê? Um reconhecimento. Pedro, ele negou Jesus, mas o choro de amargura e de profunda tristeza é um sinal de que o pecado feriu a comunhão que ele tinha com Cristo. Irmãos, as pessoas quando erram, ou nós quando erramos, nós precisamos chorar por termos pecado. Sabe quando nós estamos querendo fazer algo, vamos lá, eu sou muito de mexer com as coisas, e eu gosto muito de mexer com programação, eu gosto muito de mexer com sistemas. Só que quando eu vou lá no sistema e eu coloco ali um código fonte, ou eu coloco algo ali no sistema para que possa rodar, e esse sistema não funcione, eu fico bravo comigo. Eu falo, por que eu não estou conseguindo? E eu fico bravo. Eu falo, meu Deus, estava funcionando, agora não está funcionando, é só eu dar um código aqui. Aí você fica bravo. Eu pelo menos eu fico bravo. Falo, meu Deus, às vezes até falo, né, seu incompetente, por que você não está conseguindo? O pecado deve fazer isso com a gente, irmãos. O reconhecimento do pecado. Quando nós reconhecemos que nós estamos pecando, tem que trazer essa mesma angústia dentro de nós. Porque quando nós queremos fazer algo certo e não está dando certo, nós não ficamos bravos conosco? Eu fico bravo comigo. Às vezes eu quero montar alguma coisa e quero que fique certinho, aí eu não consigo, irmãos. Meu Deus, eu falo, por que eu não estou conseguindo? O pecado tem que trazer, o arrependimento tem que trazer o mesmo constrangimento. O mesmo constrangimento de nós estarmos pecando. Isso precisa acontecer conosco. Então, Pedro chorou. Pedro chorou amargamente. Mas, né, o terceiro ponto aí, fala sobre a restauração de Pedro. Jesus Cristo é aquele, irmãos, que quebra todos os pecados de nossa vida. Jesus Cristo é aquele que liberta o homem, irmãos, de tudo aquilo de mal que ele está vivendo. Ah, então tá, eu vou lá, vou levantar a mão, vou aceitar Jesus e tudo bem. Irmãos, é reconhecer, e reconhecer, e reconhecer todo dia o senhorio de Cristo, irmãos, aleluia, para ficar livre do pecado. E quando nós errarmos, nós sentirmos o mesmo constrangimento diante de Deus. E falar, Senhor, eu não quero errar mais. Senhor, eu não quero pecar mais. Senhor, eu não quero, e eu não vou errar mais, me ajuda. E possa ter certeza, Ele vai nos ajudar, aleluia, louvado seja o Senhor. Então que nós venhamos cultivar, irmãos, né, uma consciência sensível à palavra do Senhor. Como está escrito aqui, né, olha. Opa, ixi. Cadê? Aqui.
Aqui, ó, cultive uma consciência sensível à palavra. A confissão, disciplina espiritual e prestação de contas lidam com o pecado e ainda em seus primeiros estágios. A comunhão constante com Cristo é a arma essencial. Termos comunhão com Cristo é o que nós precisamos. Porque a partir do momento em que nós temos essa comunhão com o Senhor, irmãos, aleluia, reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados, nós somos perdoados. É como está escrito aqui, né? Nós precisamos ter disciplina espiritual, nós precisamos confessar os nossos erros, nós precisamos prestar contas das nossas dívidas, dos nossos erros para com o Senhor. Amém, igreja? Isso que nós precisamos fazer. Louvado seja o Senhor. Vamos lá então para a segunda parte, transgressão, ou a segunda palavra, né? Transgressão é uma quebra da quebra consciente e deliberada. Opa, peraí. Transgressão é uma quebra consciente e deliberada do quê? De um mandamento claramente revelado, a palavra de Deus. O que é o manual do cristão? A palavra de Deus. Onde está a nossa bússola? A palavra de Deus. Onde está o nosso caminho? A palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele não diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E isso está onde? Na palavra de Deus. Então, regras estão estabelecidas. Sim ou não? E quando essas regras são quebradas, nós podemos praticar o pecado. A partir do pecado, nós não darmos importância a isso, aí a nossa falha, né, que era uma falha por ignorância, ela passa a ser o quê? Uma falha que nós consideramos algo normal. Começamos a passar por cima daquilo que Deus já alinhou, daquilo que Deus já revelou na palavra dele. Então, nós precisamos ter ciência, né, dos nossos erros. Então aqui, olha só. Cadê? Está aqui, ó. Enquanto o pecado pode incluir falhas involuntárias, a transgressão enfatiza o quê? A rebeldia contra uma norma revelada. Os irmãos que trabalham, até quem já trabalhou, né? O irmão Zezinho que já se aposentou, quando no seu trabalho, principalmente quando se trabalha em empresas, né, de médio porte, ali tem várias regras estabelecidas. Tem várias normas que são claras e estão reveladas para nós. Lá na Santa Casa tem toda uma norma, até mesmo de entrar dentro da Santa Casa, que as pessoas que ali trabalham precisam cumprir. Dentro da prefeitura, as pessoas que ali trabalham, existem normas. Nós não trabalhamos lá, nós não podemos chegar ali em qualquer guichê e ir entrando. Existe norma. Existem procedimentos em todos os lugares. Sim ou não? Se nós quebrarmos esta norma, o que nós estamos fazendo? Transgredindo a lei, transgredindo a norma. E se nós fazemos isso involuntariamente, opa, foi um deslize, me perdoa, você vai, fecha a porta e sai. E aguarda você ser chamado para poder você entrar.
Você não entra num consultório médico porque você está ali. Não, você é chamado. Mas, por um ato involuntário, uma falha involuntária, você pode abrir a porta do consultório e entrar. Mas, opa, peraí, não, deixa eu sair, eu não fui chamado. Isso é o quê? Um ato, uma falha involuntária. Mas eu sei as normas, eu tenho que ficar ali sentado, aguardando a senha me chamar. Se eu pego, eu não respeito aquela senha, eu estou transgredindo. Entendeu a diferença entre a questão do pecado e a transgressão? O pecado eu posso cometê-lo de forma involuntária, mas a transgressão, eu sei que é, mas eu faço. Então, eu entro nisso aqui, ó, rebeldia. Adão e Eva, eles sabiam exatamente o que Deus havia dito sobre a árvore proibida. Sim ou não? Sabia. E o que eles fizeram? Deu ouvido a terceiros e comeu. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa de nós. Qual que é o exemplo que eu vou dar aqui? Bom, você está perto de um ambiente que mexe com dinheiro. Certo? Um caixa. Aí você passa e você olha e vê um pacotinho de dinheiro ali. Aí você vai, põe o pé em cima. Aí você vai, a hora que ninguém está vendo, você... e guarda. Aí você vai para uma mesa e senta com o seu melhor amigo. Aí você fala assim: olha o que estava no chão ali. Você sabe que aquele dinheiro é do caixa, porque você achou ele perto do caixa. Ah, mas pode ser de alguém. Não, estava do lado de dentro. Né? Vamos dificultar um pouquinho mais. Não estava para o lado de fora. Aí o seu amigo fala assim para você: dá nada não. Achado não é roubado. Ah, meu irmão, você sabe de quem é, você sabe que é uma transgressão, mas você dá ouvido. Foi o que aconteceu. Deus falou: olha, desta árvore você não pode tocar. Não toque. Não faça isso. Mas Adão e Eva, eles deram ouvido. Primeiro Eva, né, que cometeu o ato ali, porém ela trouxe também para Adão, e Adão, ele transgrediu. Ele sabia. Então, eles transgrediram. Eles violaram deliberadamente um mandamento específico, revelando o quê? A dureza em seus corações. E é o cuidado, irmãos, que todos nós precisamos ter. Porque nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos ser exemplo. Porque nós conhecemos a norma. Nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos a norma revelada, irmãos. Então nós precisamos cometer atos de justiça e não de injustiça. Amém? Então aconteceu ali uma desobediência consciente. Então a transgressão, ela revela não apenas a fraqueza, mas também o desprezo pela autoridade de Deus. Quando nós pecamos involuntariamente, ó Senhor, me perdoa. Irmãos, quantas vezes nós já entramos em alguma figura, ou em algum áudio que algum amigo maldoso manda para nós, e nós erramos. Mas foi
involuntário. Mas você conhece. Aí você sabe que se aquele nome daquela pessoa aparecer para você novamente, vai ter outro vídeo igual. Aí você vê. Você cometeu transgressão, você foi consciente no seu erro. Porque quando nós, irmãos, estamos ali no celular, quantas e quantas vezes já aconteceu isso? Você está ali, principalmente no Facebook, é pior do que o Instagram. Você está ali e aparecem alguns sites ali, e você já sabe o que tem ali. Não adianta falar para mim que você não sabe o que você sabe. Aí o que você faz? Pum. Teve um dia que eu vi uma pessoinha fazendo assim nos stories, ó. Eu falei para ela assim, ó, para de fazer isso. Sabe por quê? Quando você está fazendo isso no store, o que está acontecendo? Está gravando o que você está vendo. Ah, mas eu só passei. Para aquela pessoa ela vai entender, e o algoritmo vai entender que, ainda mais se você der uma pausinha, você gostou daquilo que você viu. Aí dali para frente, meu irmão, pelo menos durante uma semana, é o que vai aparecer para você. Então cuidado com os stories, não fica passando. Vamos supor, a irmã Ana Paula, ela foi lá e postou. Aí você olha lá, aí você clica lá na figurinha que tem a foto dela. O que vai aparecer? O que ela postou. A Rayane, a doula, ela posta lá. Aí eu vou lá, clico na foto da Rayane doula. O irmão Kleber postou lá no Facebook e no Instagram sobre algo importante. Né? Muito jóia, eu gostei daquele vídeo lá. Eu tenho que ir lá na foto dele, para ver o story dele. Porque se eu faço isso, eu corro o risco de pecar. Eu corro o risco da minha esposa chegar justamente na hora que eu estou passando e eu estou vendo algo que eu não deveria ver. E aí? Eu estou fazendo isso consciente. Eu estou agindo o quê? Desprezando a autoridade divina. Então isso faz o quê, ó? Entre tropeçar em um degrau e chutá-lo. Quando eu peco, eu vou, tropecei. Senhor, me ajuda. Mas quando eu vejo o degrau, e eu sei que tem um degrau, e eu o chuto, eu estou cometendo transgressão. Então nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias, entender sobre isso. E nós clamarmos por libertação, irmãos, desses pecados. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Olha, eu sempre esqueço. Ponto para cá, e não é, está para lá. Vamos lá. Então, Israel cometeu idolatria. Vinha outros reis. Aqueles reis iam na idolatria novamente. Eles cometiam transgressões. Eles quebravam alianças, eles rompiam o pacto com Deus através da transgressão. Sabia que era errado, mas cometia o erro. Não levantai bosques, não coloque diante de vocês outros deuses para vocês adorarem. E o que Israel fazia? O contrário. Então eles cometiam essa transgressão. A transgressão é apresentada como infidelidade consciente contra Deus, que se revelou com clareza. Então, não é ignorância, é rejeição do Senhor, que se comprometeu com o seu povo. Então Deus se comprometeu com o povo, mas o povo em algum momento não se comprometia com ele. Então correu o risco, e muitos reis
nós vamos ver na história, né, a Bíblia mostra isso para nós, que morreram por causa do quê? Por causa das suas transgressões. Adão e Eva, já foi comentado. Então nós precisamos entender. Então aqui diz assim, ó, o termo bíblico para transgressão, frequentemente, evoca a ideia de traição, rompimento de aliança. O povo quebrava a aliança. Israel, ao adorar outros deuses, não comete apenas o pecado isolado. Não, mas acontece o quê? Uma quebra de aliança matrimonial com o Senhor. Cometendo o quê? Adultério espiritual. E quantos de nós, irmãos, podemos cair nesse erro? Vamos analisar nossa vida, a trajetória da nossa vida, e não normalizarmos o pecado. Porque a partir do momento em que nós achamos normal certos pecados, ou pecadinhos, nós podemos incorrer no erro de estarmos transgredindo a norma do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu creio que nenhum de nós queremos isso para nós. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, né? Então, vamos lá para fechar esse tema. A teimosia de seguir o seu próprio caminho. E é isso que Israel, eles faziam. O pastor Marco Antônio até citou, se eu não me engano, no domingo, referente à questão do povo que estava no deserto. E quantas vezes esse povo no deserto, irmãos, eles olhavam para trás. Foi no domingo mesmo que você comentou, né? Então, olha só, o povo olhava para trás, entendendo que lá no Egito, eles tinham coisas melhores. O pastor Marco Antônio até citou, não, agora você traz a gente para cá, para poder sofrer, para passar fome. Isso, irmãos, que eu estou falando para você, é uma dica. Não perca os cultos. Mesmo que você não veio no domingo, assista. Para a glória de Deus. Não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, olha só, eles faziam isso em atitude o quê? Constante, de resistência àquilo que Deus estava fazendo com eles. Então, uma insistência obstinada em seguir o seu próprio caminho. Lembra quando Moisés ele subiu ao monte para poder receber o poder de Deus e também o mandamento de Deus? O que o povo fez? Um bezerro de ouro. Fazendo o quê? Obstinado em seguir o seu próprio caminho. E nós, irmãos, corremos o risco de fazer isso, de acontecer isso nas nossas vidas. Então o ser humano, como autoridade final, olha, eu faço e pronto. Eu cometo isso e pronto. É a minha vida. Mas e Deus, irmãos? Onde Deus entra na nossa vida? Então olha só, na transgressão o ser humano ele se coloca no trono. Ele reescreve os limites que Deus estabeleceu. Ou pelo menos ele tenta reescrever. Então, tal postura nega o senhorio divino de forma profundamente ofensiva. Adão e Eva, alertados sobre a morte, escolheram confiar em si mesmo. E nós corremos o risco de querer confiar em nós mesmos. Ah, não, eu já vi testemunhos de pastores que entraram em prostíbulos para poder pregar. Irmãos, isso é um ato e um caso isolado. Nós precisamos entender que existem experiências isoladas. Não é porque Deus usou um homem para entrar em um prostíbulo que todos os pastores têm que ser achados no prostíbulo. Precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos buscar em Deus o que nós devemos fazer. Porque quando nós buscamos em Deus, irmãos, nós não vamos errar. Pode ter certeza. Nós não erramos. Mas precisamos
confiar em Deus, porque se nós confiarmos em nossos braços, se nós confiarmos em nossas mãos, nós corremos um sério risco de errar e querer viver a experiência de outro. Irmãos, nesse momento, aí eu tenho que usar a Bíblia. Apresentar o vosso culto racional. Fazer as coisas com racionalidade. Olha, eu tenho razão no que eu estou fazendo. Eu busquei em Deus e Deus me pediu para fazer isso. Eu subo lá não sei aonde, no lugar mais perigoso que existe no Brasil. Vai lá. Mas tem pastor que vai. Isso mesmo. Tem pastores que foram, pregaram e ganhou várias almas para Jesus lá, obedecendo a ordem de Deus. Agora Deus direcionou ele. Se Deus não me direcionar, irmãos, eu não vou. Eu preciso ser direcionado por Deus. Todos nós aqui, eu sou pastor, mas todos nós aqui nascemos para ser pastores? Não, irmãos. Mas eu tenho um chamado, eu vou lá e vou abrir uma igreja. Pode ir. Se você tiver o chamado, irmãos, glória a Deus por isso. Você ouviu Deus falar com você? Louvado seja Deus. Mas se não ouviu a voz de Deus, irmãos, Deus não deu uma visão, não vai. Não vai, porque senão você vai estar querendo forçar, você vai estar querendo estabelecer os seus próprios limites diante de Deus. E o que acontece, irmãos? Derrocada, homens fracassados, vivendo vidas fracassadas. Por quê? Porque querem colocar os seus próprios braços, então caem no erro. Então nós precisamos nutrir o nosso coração de submissão à palavra de Deus. Aí pode ter certeza, irmãos, a partir do momento que nós fizermos isso, nós vamos ter uma vida diferente na presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá. Torção do caráter, iniquidade. A última parte. A iniquidade traz a ideia de algo torto, distorcido, pervertido. Não apenas atos errados, mas um caráter totalmente deformado. Irmãos, caráter deformado. Está falando do quê? De homens e mulheres que já não reconhecem mais que cometeram tantos pecados e transgressão, que estão na iniquidade. Estão no ápice do pecado, mas não reconhece e continua fazendo. E continua vivendo. Sabe o que está fazendo, irmãos? Não sei se vocês vão ver aí, mas como se eu estivesse desenhando aqui, uma porta. Abrindo uma porta. Glória a Deus. Aí. Abrindo uma porta enorme. Para quê? Para que o inimigo entre e se ande. Abrindo, a gente costuma falar muito em brecha. Mas num caso desse, a brecha é quando você peca. Agora, a partir do momento em que você pecou, que você continua cometendo as mesmas transgressões, e que você já chegou no ápice da iniquidade, que você já está com o caráter cauterizado, você está abrindo uma porta enorme. Deixa de ser brecha. E o inimigo vai entrar ali, irmãos, e vai fazer a festa. Vai cirandar na vida dessa pessoa. Então por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, e reconhecer os nossos erros.
os pequenos erros, por menor que seja. Reconheça, se coloque diante de Deus. Quando nós assim fazemos, irmãos, o mal vai embora. Agora, o iníquo, ele ama o mal. O iníquo, ele vive em uma escravidão profunda. O iníquo, aquela pessoa que está contaminada, está vivendo uma vida de iniquidade, ele contamina até mesmo uma cidade, ele contamina um sistema. E para ele está tudo bem. Está tudo bem. Ele já não reconhece mais os erros. E ele quer viver nessa prática do mal. Então nós precisamos, irmãos, reconhecer que se nós pecarmos, por menor que seja o nosso pecado, nós precisamos confessar, deixar e alcançar a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Se nós estamos cometendo transgressões, que o Senhor nos perdoe. Confessemos a Ele e fujamos disso, para a glória do nome santo do Senhor. Porque olha só, o estado de quem vive em transgressão, viver em transgressão, é viver em um estado de corrupção moral profunda. Nada que a sociedade diz que é imoral, para ele é imoral. Porque para ele tudo é normal. Então, irmãos, vamos fugir disso. Louvado seja o Senhor que você está aqui na presença de Deus. Louvado seja o Senhor que eu estou na presença do Senhor. Porque assim a gente erra menos quando estamos na presença de Deus. Manassés, quando seu pai Onri morre, o que ele faz? O pai dele havia levantado bosques, o pai dele tinha levado a nação de Judá a pecar. Manassés, ele entra no reinado e durante 12 anos ele comete erros até piores do que o de seu pai. Por quê, irmãos? Porque aquilo que ele viu o pai dele fazer e viver, para ele já tinha se tornado normal. Eles estavam tão aprofundados no pecado, na iniquidade, que para eles já era normal. Então, ele liderou essa nação na apostasia. E olha só, enchendo Jerusalém de idolatria e de violência. É o erro, irmãos, que nós cometemos quando nós não enxergamos os nossos erros, as nossas falhas. Os nossos filhos, eles podem assumir aquilo que nós estamos gerando neles. Porque os nossos filhos, irmãos, o caráter dos nossos filhos são gerados dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E nós precisamos tomar esse cuidado. Então, o pecado pessoal. Manassés, ele induziu cultos detestáveis. Inclusive até mesmo sacrifício de filhos. Pervertendo ali a adoração ao Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele contaminou aquela nação ainda mais. Ele corrompeu o senso moral daquele povo. Mas o juízo de Deus, ele vem. Mais cedo ou mais tarde, o juízo de Deus vem sobre os iníquos, irmãos. Então, Deus, ele declarou juízo sobre Judá. A iniquidade de um líder, irmãos, tem consequência que transcende a sua própria vida. Porque um líder iníquo, ele vai fazer com que todo o povo se torne iníquo. Então nós precisamos, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas nesse caminho verdadeiro que é a palavra do Senhor. E não nos deixar levar com situações que estão à nossa volta.
Os homens podem até estar em iniquidade, mas como diz em Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 e a seguir, nós somos a luz para esse mundo, aleluia! Você é a luz para esse mundo, louvado seja o Senhor. Então, que nós venhamos alcançar a misericórdia do Senhor. Assim como Manassés, ele alcançou, mesmo ele errando, mas quando há o reconhecimento, há o perdão de Deus. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo de número 33. 2 Crônicas, capítulo de número 33. Verso 12 e 13, diz assim, ó. E ele, angustiado, fez o quê? Orou deveras ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele. Deus ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus, irmãos, aleluia, nós somos aplacados pelo amor dEle, pela misericórdia dEle, pelas mãos bondosas dEle, aleluia, e Ele reverte a situação das nossas vidas. Então nós precisamos quebrar esse legado de maldade. E como nós quebramos esse legado de maldade? Nós lemos aqui, orando, buscando, clamando por misericórdia, sem bater no peito, como aqueles homens diziam, aqueles fariseus, que chegavam diante de Jesus e do povo: eu sou santo, porque eu oro mais, porque eu oferto mais, porque eu trabalho mais. Não, mas Deus dá ouvido àqueles que se prostram diante dEle, em oração, em confissão dos seus pecados e dos seus erros, aleluia. E nós vemos que a misericórdia de Deus, ela entra e age na vida daquele, do mais vil pecador, Deus age na vida dele, amém, irmãos? Então, para nós vermos que a palavra de Deus, quando ela é pregada, irmãos, ela não está pregando para nos expulsar da presença de Deus, muito pelo contrário, ela é pregada para nos trazer para a presença de Deus e dizer assim: ainda há esperança. É só você se colocar na posição de um verdadeiro adorador, aleluia, e haverá perdão para você e para a sua casa, em nome de Jesus, amém? Aqui está, irmãos, o gráfico que eu falei. Olha só, as 3 dimensões do mal moral. Começa aqui, esse círculo: pecado, errar o alvo de Deus, fraqueza, por fraqueza ou por ignorância. Esse outro gráfico aqui, olha, transgressão, tá vendo? Ele é um pouco maior, a dimensão dele é um pouco maior do que o pecado. Olha só, cruzamento consciente de limites, rebeldia deliberada. Eu sei que está na Bíblia, mas eu faço o contrário. Eu estou fazendo o quê? Um cruzamento consciente de limites. Eu estou cruzando um limite que foi marcado para mim. Aí esse outro círculo aqui maior: iniquidade, deformação de caráter, corrupção e identidade no mal. Irmãos, esse estágio aqui, quando o ser humano chega nele, é só a misericórdia de Deus. É só
a misericórdia de Deus. Você pode sentar, você pode falar, se não for Deus convencer, se não for o Espírito Santo de Deus convencer, você pode falar a Bíblia inteira, que essa pessoa não vai reconhecer. Ela não vai reconhecer que ela está no erro. Por quê? Aconteceu o quê? Uma deformação. Estava conforme a vontade de Deus, mas de repente começa a deformar, a não estar conforme. Aí entra o quê? Corrupção e identidade, totalmente no mal. Então, cada dimensão aprofunda a gravidade. Do ato isolado à condição arraigada. Algo isolado, eu pequei. Algo arraigado, iniquidade. Está arraigado. Mas, como eu disse, existe esperança, irmãos. Existe esperança. Nós não vamos ler aqui para não esticar mais o tempo, mas leia Isaías 53. Ele levou sobre si, aleluia, todos os nossos erros, todas as nossas enfermidades, o pecado que estava sobre nós, foi levado sobre ele. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, em Jesus. Aleluia. Jesus levou as nossas iniquidades. Então, as nossas iniquidades, as nossas transgressões e os nossos pecados, Jesus levou-os todos. Amém, igreja? Então, se nós errarmos, vamos confessar, vamos pedir perdão ao Senhor, e nós vamos ter uma vida, adorando e glorificando ao nome santo do Senhor. Que você possa ler lá na sua casa, sobre essa parte aqui, sobre a obra de Cristo na vida do homem para o regenerar. Então, olha só, como igreja, nós temos que responder a cada uma dessas dimensões. Diante do pecado, nós precisamos cultivar, consciência sensível à palavra de Deus, praticar confissão regular, disciplina espiritual e prestação de contas daquilo que nós estamos fazendo para o homem, para Deus, para o nosso Deus, dependendo do Espírito Santo a cada dia, da comunhão constante com o Senhor Jesus Cristo, para resistir o poder do pecado nesse primeiro estágio. Diante da transgressão, o que nós como igreja devemos fazer? Nutrir um coração de submissão a Deus e à palavra do Senhor, não de debate, com mandamentos muito claros. Ouça, obedeça e ajuste a vida ao que Deus já revelou. Deus tem revelado a palavra para você? Deus tem revelado o caminho que você deve seguir, amém? Louvado seja o Senhor. A disciplina amorosa na comunidade chama de volta quem cruza fronteiras que conhece bem. Então, cruzou a fronteira? A igreja com o amor, a igreja com o abraço, a igreja, aleluia, trazendo esse irmão e esta irmã, nós vamos fazer com que essa pessoa, ela descruze aquele caminho e ela siga no caminho do Senhor, aleluia. Então isso cabe a nós, ajudarmos a esses irmãos, louvado seja o Senhor. E diante da iniquidade, confronte não apenas os atos, mas estruturas e hábitos que consolidam o mal. Que eu e você, nós possamos ter um arrependimento profundo, porque através da nossa vida, reformada, através do discipulado intencional, louva a Deus, a Rayane fazendo um discipulado intencional, eu vi hoje ou ontem, ali
no store, ela postando ali. É isso, irmãos, discipulando um ao outro, aleluia, fazendo com que nós tenhamos uma vida reforçada diante de Deus, uma vida pura diante de Deus. Nós precisamos fazer isso. Isso vai fazer o quê? Quebrar, olha aqui, legados de iniquidade em famílias, ministérios e culturas. Amém? Então que eu e você, nós possamos viver essa vida na presença do Senhor, para que eu e você, nós tenhamos, essa vida de alegria diante de Deus, em servir ao nosso Deus, e querer viver essa vida pura, uma vida santa, diante de Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Ele conceda a nós todos os dias o perdão dos nossos pecados, e que nós saibamos reconhecer através da palavra de Deus, quando nós atravessarmos alguma linha que está aqui traçada para nós. Amém? Louvado seja Deus. Pastor Marco Antônio, eu finalizo aqui, eu vou mandar para vocês ali todo esse slide, essa apostila, para que você possa meditar um pouco melhor ali na sua casa, para a glória de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus, né? Muito bem explanado.